Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como eu gosto de afirmar sempre. E sempre na presença de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje nós vamos entrevistar aqui, depois de um longo inverno, o vereador Edilson Dias, ele que é presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá. Falo isso porque eu sei da sua, logicamente falando sério, sei da sua agenda atribulada, principalmente uma segunda-feira à tarde, mas agradeço pela presença, deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer, Valdir, sempre conversar com você aqui no programa Assunto Cidade. Certo. Edilson, independente, não sei se você concorda, independente de toda a atuação como presidente da mesa diretora, que isso já lhe toma aí praticamente 99% do seu tempo aí e tal, mas a gente poderia conversar sobre algumas questões ligadas ao seu próprio mandato como vereador mesmo, né? Sim. Como presidente da Câmara, embora esteja lá dirigindo, também tem o direito e o dever também de apresentar seus trabalhos, né? Exatamente. Como hoje em dia a rede social é aquela coisa que multiplica, qualquer assunto vira uma polêmica danada, muitas vezes uma polêmica positiva, outras vezes polêmica negativa. Recentemente teve um trabalho seu que ganhou as mídias sociais, foi aquela coisa do carro do ovo. Dá para explicar para o telespectador qual é a tua preocupação nesse sentido? E na verdade não é só a questão do carro do ovo, né? Que o nosso trabalho é mais amplo. Certo. Abrange os vendedores de ovos, os vendedores de hortifruti e granjeiros, ou seja, de frutas e verduras, né? Desde que estes alimentos não sejam manipuláveis, sejam vendidos na forma em que eles se encontram, né? E a gente sabe que com a proximidade do processo eleitoral, embora esteja aí faltando mais de um ano para a eleição, mas algumas pessoas já começam a se movimentar eleitoralmente. E uma parte, né, não vou dizer todas as pessoas, mas uma parte não consegue trilhar um caminho visando uma pretensão política, utilizando da sua própria luz. Né? Existem pessoas que querem apagar a luz alheia. Criticar é sempre Né? mais fácil. Exatamente. Então, o que acontece? As redes sociais, muito embora a população tenha percebido o que aconteceu na eleição passada, em termos de fake news, eu acho que a população, a cada processo eleitoral, ela vai percebendo e vai aprimorando o seu olhar crítico em relação a essas postagens, mas a gente ainda tem algumas pessoas que tentam manipular as pessoas, tentam desinformar e propagar inverdades, né? Inclusive tentaram espalhar que eu sou contra os vendedores de ovos. Pelo contrário, eles me procuraram, Valdir, porque eles estavam tendo dificuldades em exercer as suas atividades por conta da fiscalização da prefeitura. Eu não quero aqui incriminar a fiscalização. A fiscalização, ela age de acordo com a lei que está vigorando. Inclusive, ocorreram apreensões de mercadorias desses vendedores de ovos. E quando nós conversamos, né, nós decidimos ir até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. Aliás, eu quero mandar aqui um abraço ao Alexandre Trombelli, que sempre nos recebe com um profissionalismo extremo. Nós fizemos uma reunião, não só este vereador, como os vendedores de ovos, e chegamos a uma conclusão de que essa atividade precisa ser legalizada, regulamentada. Para quê? Para que a Prefeitura, através de uma lei aprovada pela Câmara, a Prefeitura possa emitir alvará, que é nada mais que uma autorização, assim como os comerciantes têm, os ambulantes têm, uma autorização para que esses vendedores possam trabalhar tranquilamente. E nós estamos, de comum acordo, tratando do texto dessa lei, para que eles possam exercer as suas atividades. Já consensuamos de que o trabalho deva ser autorizado de segunda a sábado, domingo não. Já consensuamos que o trabalho pode ser realizado entre as 9 da manhã e as 20 horas. Inicialmente era até as 18 horas. Os próprios vendedores pediram para que estendesse até as 20 horas, ok. E uma série de regras, né? Foi proposto que se limitasse a venda
a 200 metros de um comércio, mas isso nós não vamos aprovar, porque isso dificulta muito, porque o carro está circulando e nós temos comércio em todos os locais. Mas, enfim, o cerne da questão é que nós estamos tentando e vamos ajudar os vendedores de ovos. Tanto que nós gravamos um vídeo que também está circulando nas redes sociais, onde a própria liderança desses vendedores, que é o presidente da associação deles, expôs claramente que eles é que me procuraram e eu estou auxiliando-os. O nosso objetivo é garantir não só aos vendedores de ovos, mas aos vendedores de frutas e verduras da nossa cidade, que eles possam, justamente nesse momento de crise, desemprego altíssimo que nós temos na cidade e no país inteiro, essas pessoas, esses munícipes, continuem exercendo as suas atividades e ganhando o pão de cada dia para sustentar a sua família. É esse o nosso objetivo. O problema principal está na propagação do som, né? É isso, a propagação do carro do som. Esse é o principal entrave que eles encontram na fiscalização? Nós temos alguns problemas. A propagação do som vai ser estabelecido um nível de ruído máximo, isso não vai atrapalhar o trabalho deles. Tem algumas pessoas que criticam, né? A maioria aprova o trabalho deles, mas algumas pessoas criticam em relação à origem desses ovos. Então, nós estamos vendo de que forma que nós vamos fazer, até porque todos eles, a grande maioria, 99%, adquirem esses ovos nos mercados atacadistas da cidade, ou seja, ou compram no Rodão, ou no Munhoz, ou no Atacadão. Então, eles podem importar nas ruas para que a fiscalização veja uma nota fiscal, não tem nenhum problema, então não vai alterar em nada o trabalho deles. E estamos também pensando na forma de acondicionamento desses ovos para que eles não fiquem expostos o dia inteiro ao sol. Tudo isso eles mesmos que querem se regulamentar, querem se adequar para fazer um serviço de qualidade sem alterar o preço dos ovos, nada. Disseram até nas redes sociais que este movimento era para que a prefeitura arrecadasse impostos. Ora, os vendedores de ovos, eles já são inscritos no BEI, microempreendedor individual, eles já recolhem R$ 54,00 por mês, eles já pagam. Esses 54 corresponde à contribuição previdenciária deles e ao ISS da prefeitura, ou seja, mesmo sem legalizar, eles já recolhem pelo MEI. E com a legalização, eles terão o alvará para trabalhar o ano inteiro. A única coisa, a única despesa a mais que eles terão é uma vez por ano para renovar esse alvará, que o valor de R$ 100 e poucos, ou seja, não vai alterar em nada o preço que eles praticam hoje, vendendo os seus ovos para a população, e cuja maioria da nossa população apoia e defende, assim como nós, o trabalho desses vendedores. No caso do hortifruti granjeiro, é meio que aquela coisa que a gente ainda vê na cidade interior, né? Aquela pessoa que planta em casa e sai no interior, às vezes é uma senhora vendendo com carrinho, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa, Valdir, é garantir que as pessoas que no momento de crise, elas procurem um meio de subsistência, né? Um meio de exercer alguma atividade, porque elas precisam pagar aluguel, precisam comprar o pão, precisam comprar o arroz e o feijão. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando e deixar claro aqui, diferentemente das fake news, né, que foram espalhadas, este vereador, em todo o meu mandato, jamais fiz ou farei qualquer lei, qualquer ação que venha a prejudicar o trabalhador. Pelo contrário, contem comigo. Tá certo. É porque o Edilson é representante do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Outro projeto também que ficou um pouco ainda, coisa para explicar ainda, que é a questão dos ônibus de excursão. Da mesma forma que tem gente que distorce a história do ovo, muita gente fala, o Edilson está querendo proibir, taxar a excursão, qual é especificamente o objetivo? Difundiram o seguinte, que eu estava querendo liberar o turismo de farofeiro na cidade. Existe um decreto que estabelece uma cobrança por parte da Secretaria de Turismo para os ônibus que vêm lotados de fora e que querem entrar no Guarujá. E de acordo com a permanência desses ônibus ou vans na cidade, você cobra um valor que pode chegar a mais de R$ 3.000. Ocorre que, prestem atenção, nós temos na cidade, Valdir, diversos munícipes que ganham a vida, volto a repetir, o pão de cada dia,
organizando excursão. Certo. Então você tem um amigo seu que organiza excursão, ele vende passagem para você, para mim, para o nosso assessor de imprensa que está aqui. Certo. Aí ele consegue lotar um ônibus. Aí o que acontece? Ele aluga um ônibus. Muitas vezes não tem um ônibus para que ele alugue aqui na cidade de Guarujá. E dependendo da distância Certo. dessa excursão, ele tem que alugar um ônibus de fora. Certo. Né? Só que esse ônibus de fora, vazio, para entrar na cidade, também estava tendo que pagar essa taxa. Veja bem, às vezes... entrou para sair, né? Ele, diferentemente dos ônibus que vêm de fora, lotados, para cá, esse ônibus ele vai entrar vazio para pegar o nosso povo, certo? E levar para o seu destino. E depois ele retorna para deixar o nosso povo aqui. Então, é uma situação completamente diferente. Agora, você imagina, quem organiza uma excursão para uma cidade e aluga um ônibus por R$3.000. Aí, para entrar na cidade, tem que pagar mais R$3.800 de taxa. Ou seja, o camarada não consegue organizar a excursão. E quem compra a excursão, as pessoas fazem o cálculo. Poxa, mas se eu pegasse um ônibus na rodoviária para essa cidade, eu pagaria menos da metade do que esse organizador de excursão está me cobrando. Quer dizer, o cara está ganhando muito dinheiro nas minhas costas. Ou seja, dificulta pra caramba para as pessoas que organizam excursão esse tipo de situação. Então, nós estamos pretendendo, nós já mandamos ao prefeito, que isso é um decreto, é o prefeito que tem que alterar e publicar no Diário Oficial. Nós já mandamos essa solicitação para que ele altere o decreto e isente de pagamento os ônibus vazios que querem ingressar na cidade para pegar o nosso pessoal, para deixar os nossos munícipes que organizam excursões trabalharem tranquilamente. Como eu disse no caso dos vendedores de ovos, mais uma vez nós estamos aqui defendendo o pão de cada dia, defendendo o direito ao trabalho, não só dos vendedores de ovos, de hortifruti e granzeiros, mas também dessas pessoas que organizam excursões na nossa cidade de Guarujá. Quer dizer, a regra para o ônibus era uma regra linear, né? Tanto o ônibus entrou, tem que ser taxado. Quer dizer, essa hora que entra o legislador, né? Exatamente. Que tem que tentar ver onde é que está a brecha para poder resolver. Né? Exatamente. Não tem lógica você organizar uma excursão e para o ônibus entrar na cidade para pegar o pessoal que você organizou, você tem que pagar uma taxa. Qual é a sua percepção assim da aceitação de mudança nesse sentido? Não, eu acho que o prefeito Suman ele dialoga bastante, ele ouve, tanto que nós fizemos uma alteração na regra do IPTU, do desconto de IPTU para os imóveis que se localizam nas ruas de feira livre. O decreto anterior dizia o seguinte: para ter o desconto de IPTU numa rua de feira livre, o morador tem que morar permanentemente na casa, no imóvel. Espera aí, mas o morador não pode alugar o imóvel? O morador não pode mudar para outra casa e deixar o filho morando naquele imóvel? Ou seja, e aí o prefeito acatou a nossa sugestão e hoje não tem mais essa regra. Qualquer imóvel localizado em ruas onde exista a realização de feiras livres tem direito aos 50% de IPTU. E da mesma forma eu tenho certeza que ele vai nos atender e alterar esse decreto e não cobrar mais essa taxa dos ônibus que entram vazios na cidade para atender os nossos excursionistas. Nossa. Muitos trabalhos assim são trabalhos que acabam interferindo no cotidiano mesmo das pessoas, né? Tem muita gente que se interessa por esse assunto do ovo, às vezes pelo incômodo do som ou outra coisa, e também a questão da excursão. E tem um assunto que foi objeto de trabalho seu, que é uma coisa que 10 entre cada 10 moradores de Guarujá sofrem, além dos demais, que é a questão da fila da balsa. Queria que você explicasse como é que está toda aquela questão daquela lei dos 20 minutos. Só ia te pedir para fazer isso depois do intervalo. Ok. Antes do intervalo, eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, do Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. Toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados nas ruas, edição impressa, sempre uma lupa sobre a cena política de Guarujá, uma circulação ininterrupta há 15 anos, e nessa semana destacamos aí algumas ações do setor do ensino, do setor de educação, que foram aí celebradas durante o desfile monumental com mais de 20 mil pessoas na avenida.
O Assunto Cidade, como eu disse, está nas redes sociais toda sexta-feira, aos sábados nas ruas, e no site você encontra todas essas informações. O programa Assunto Cidade volta já já com o Edilson Dias. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Edilson Dias, presidente da mesa diretora da Câmara de Guarujá. No primeiro bloco conversamos aqui sobre algumas questões ligadas ao mandato específico do vereador Edilson Dias. O vereador, apesar de ser presidente da Câmara, ele também tem que continuar apresentando seus trabalhos. Um trabalho recente que o vereador apresentou foi a questão da regulamentação da comercialização do carro do ovo, falando do popular, claro, e também abrangendo aí vendedores de hortifruti granjeiro, ou seja, aquele pessoal que planta alguma coisa e pode ter a possibilidade, a partir dessa regulamentação, que está um processo bastante adiantado, graças às tratativas do vereador com a prefeitura. E também a questão dos ônibus de excursão. Para quem não sabe, o ônibus que entra no Guarujá paga uma taxa. E o ônibus que entra só para pegar o excursionista do Guarujá, entra vazio na cidade e acaba tendo que pagar uma taxa também. Isso é uma mudança que está sendo feita, providenciada num decreto, diálogo do vereador com o prefeito, talvez isso já esteja resolvido aí nos próximos dias. Nós deixamos no ar a questão da fila da balsa, que é um problema aí de 11 para cada morador. Assim. Nós recebemos muitas cobranças em relação a essa lei e todas as pessoas têm razão, porque a lei já foi aprovada, já está em vigor e só está faltando o prefeito regulamentar. Nós temos cobrado, inclusive eu tenho uma conversa agendada com o prefeito para tratar dessa questão, né, dele soltar essa regulamentação. Toda lei precisa... Aquela dos 20 minutos, né? Dos 20 minutos. Toda lei precisa de uma regulamentação. Por quê? Quem é que vai fazer a fiscalização? É o trânsito ou os guardas civis municipais? Como é que vai ser feita essa medição do tempo, aferição do tempo de permanência? Então, tem diversas situações que a lei manda aplicar, que tem que ser feita uma regulamentação para que a lei seja implantada de fato. Então só está faltando isso e nós vamos conversar com o prefeito para que ele acelere essa regulamentação, para que as pessoas possam ter essa lei realmente aplicada e que permaneçam no máximo 20 minutos na fila da balsa. Caso contrário, a dessa vai ter que isentar o motorista da tarifa. Agora a gente está se aproximando do período de temporada onde Exatamente. o fluxo aumenta. Mesmo com esse fluxo... Mesmo com esse fluxo. Dessa vai ter que se virar nos 30,
porque a lei é para ser cumprida, faltando apenas essa questão da regulamentação. Tá certo. Bom, entrando aí na questão já, agora como falar como presidente da Câmara, né, que não dá para fugir, né? A Câmara vem se envolvendo numa questão também bastante crucial na cidade, que é a questão dos custos de manutenção de aeronave da ETEC, Escola Técnica Estadual. Curso que já formou dezenas, aí, centenas de profissionais, né, muitos deles qualificados, trabalhando aí em grandes empresas e que atualmente se encontra paralisado. Nós temos aí grandes profissionais, como você disse, trabalhando no país inteiro, em diversas companhias até aéreas. Até no exterior, tem gente até no exterior, né? Inclusive um curso pensado e implantado e ministrado por muitos anos pelo saudoso professor Gonçalves, né? Que Deus o tenha, uma figura que faz bastante falta. E até por honra ao professor Gonçalves, a gente não pode deixar esse curso ser fechado. Inclusive temos uma reunião amanhã com a diretora superintendente do Instituto Paula Souza, né, das ETECs, enfim, para a gente tratar dessa questão. Nós temos alunos que estavam cursando o curso e não terminaram ainda e as aulas foram interrompidas. Então nós vamos fazer essa reunião, estaremos lá com uma comissão de vereadores, inclusive o pastor Sargento Marcos apresentou um projeto de resolução criando uma comissão da qual eu faço parte e nós subiremos a São Paulo para tratar desse tema e quem sabe voltar com uma resposta, com uma devolutiva satisfatória a todos aqueles que estão cursando e aqueles que pretendem no futuro cursar este curso importantíssimo. Agora, a tua opinião, assim, né? É tipo uma coisa como às vezes a burocracia atrapalha, né? Um curso tão bem sucedido, com tantos profissionais, como a gente falou, ser paralisado por questões burocráticas, né? Porque estrutura a escola tem, né? Estrutura tem, né? O curso funcionava na escola Marechal Duarte, foi transferido para a escola René, lá no Jardim Helena Maria, a escola inteira só para esse curso. Uma escola bem ampla, então eles terão um espaço mais que satisfatório para a realização desse curso, mas eu acho que é questões, acredito eu, questões burocráticas, e nós vamos vencer essas barreiras, vamos estar nesta reunião amanhã e trazer uma boa notícia aos munícipes da cidade de Guarujá, eu tenho certeza disso, tenho fé em Deus. Qual é a sua percepção quando foram estabelecidas todas as metas para a implantação do Parlamento Jovem? Qual é a sua percepção? Criar possíveis, uma nova geração de políticos ou uma renovação total? Muitos acabaram confundindo um pouco, né? Porque nós já tínhamos um projeto chamado Presidente da Câmara e Prefeito por um dia. Onde as escolas faziam uma seleção de redações e aquela considerada a melhor redação, aí você transformava um jovem em presidente da Câmara por um dia e o outro jovem em prefeito por um dia. E essa solenidade eles vão na prefeitura, tomam posse, vão na Câmara, uma coisa tomam simbólica, posse, tiram foto e vão embora. Não deixa de ser importante, mas é uma coisa simbólica. Eu apresentei um projeto que foi aprovado por unanimidade, ou seja, por todos os vereadores, dos quais eu agradeço, instituindo o Parlamento Jovem. É muito diferente. O que acontece? As escolas que participam do projeto realizam uma eleição interna, existe a inscrição de candidatos e candidatas e os próprios alunos, através de votação, voto, elegem os seus vereadores. Cada escola elege um vereador do Parlamento Jovem. Eles já tomaram posse, o mandato é de 1 ano, eles já tomaram posse, estão agora em período de treinamento para conhecer como funciona a Câmara Municipal, como é uma sessão, enfim. E agora em outubro, dia 16, não é, Alessio? 16 de outubro, eles realizarão uma sessão, ou seja, eles não vão só tomar posse, sair na foto e ir para suas casas, não. Eles participarão de uma sessão que eles mesmos serão os vereadores. Nos moldes, com regimento. Com regimento, tudo certinho. Eles apresentarão projetos, discutirão entre si e aprovarão ou não esses projetos. Inclusive, eles vão ter que eleger nessa mesma sessão quem vai ser o presidente deles, o primeiro secretário, o segundo secretário e o vice-presidente.
o vice-presidente. E mais, os projetos aprovados nessa sessão dos jovens, do Parlamento Jovem, deverão ser apresentados pela mesa diretora, que é eu, o vereador Edmar Lima dos Santos, que é o generoso, o vereador Joel Agostinho. Nós vamos ter que apresentar esses projetos, inclusive fazendo menção a este vereador do Parlamento Jovem e aprovar na Câmara Municipal, ou seja, a ideia deste vereador do Parlamento Jovem, ela vai adiante e vai se transformar em lei. Então, eu acho que isso tem sido um projeto muito satisfatório. No momento da posse deles, as famílias, os pais e as mães estavam super orgulhosos porque eles venceram processos eleitorais. Exatamente. Teve escola que a vereadora, no caso, teve 380 votos e o segundo colocado teve 360. Olha só. Ou seja, olha só, pau a pau. Eu fui acompanhar uma votação na escola Dice Valério, filas de votantes, os candidatos com panfleto, fazendo boca de urna, enfim. Mas foi uma verdadeira disputa e que eu tenho certeza que vai fomentar a participação do jovem na política. Eu tenho certeza que muitos desses 17 que foram eleitos agora, futuramente, serão vereadores de fato na cidade de Guarujá, eu tenho certeza disso. Agora, o Parlamento Jovem já se difere bastante da atual composição da Câmara, na medida que são muitas mulheres e, segundo me consta, a presidente deve ser uma mulher, né? Então, não, eles vão eleger, né? Porque tem uma vereadora já do Parlamento Jovem já correndo com forte candidato. Hoje nós temos 17 cadeiras, né? A composição atual do nosso parlamento são 16 homens e apenas uma vereadora. No Parlamento Jovem são 10 homens e 7 vereadoras. Ela tem grande chance de se eleger presidente do Parlamento Jovem. Quem elege são os 17, eles vão se reunir em sessão e vão eleger aquele que irá conduzir os trabalhos. Mas é um grande avanço, né? Quem sabe já não é... 7 mulheres. Quem sabe já não é uma antevisão aí de uma possível mudança, que todo mundo fala que é preciso mais mulheres na política, né? Quem sabe já não seja aí uma antevisão. Só uma parte rapidinho, nessa questão de mulheres na política, eu vejo muita demagogia, né? A lei estabelece a inscrição de pelo menos 30% de mulheres na chapa, mas não garante a eleição delas, só garante a participação delas na chapa. Eu acho, para a gente acabar com esse negócio, olha, quem está falando aqui é um homem, né? Para acabar com esse negócio, eu defendo isso, eu acho que a regra deveria ser o seguinte: nós temos 17 cadeiras no parlamento, você aumenta para 18, reduz para 16, para um número par, e 50% tem que ser ocupados por mulheres. Quando você vai para a eleição, a mulher já tem a ciência de que ela vai participar do processo eleitoral, a chapa tem que inscrever metade de mulher e metade de homens, e quando for fazer o cálculo da distribuição das cadeiras, metade das cadeiras tem que ser ocupadas por mulheres e a outra metade para os homens. Aí sim a gente sai da demagogia e passa na prática a efetivar a participação feminina na política, reservando 50% das cadeiras, seja no Parlamento Municipal, no Parlamento Estadual ou no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Metade das vagas só pode ser ocupadas por mulheres. Aí a gente acaba batalhar para evoluir nesse sentido. Rapidamente, que a gente está acabando. Sim. A Câmara recebeu novos concursados. Depois de muitos anos aí não se fazia concurso público, né? Nós demos posse, né, de 15 que nós convocamos, compareceram 12, nós já demos posse aos 12, vamos chamar agora os demais colocados até o preenchimento dessas 3 vagas. São 15 novos funcionários na Câmara Municipal, que realizou, aliás, né, realizou um concurso público depois de 21 anos. Né? O último concurso foi em 1998 e foi um sufoco fazer o concurso público numa casa política. Eu quero agradecer a todos os vereadores, né? Nós tínhamos um receio muito grande de passar no concurso alguém muito próximo ao vereador. Um exemplo, eu tomei o cuidado de toda a minha família, toda a minha assessoria, ninguém se inscrever, e assim os vereadores fizeram o mesmo, tanto que de todos que passaram no concurso público, graças a Deus não tem ninguém que é parente de vereador, muito próximo ao vereador. E teve até gente de fora, né? Teve gente de Belo Horizonte, gente de Avaré, gente da capital que passou no concurso, porque a gente não pode limitar a inscrição
somente aos moradores da cidade. A gente tem que fazer um concurso público e abrir para todos os brasileiros. O objetivo é agilizar as atividades da Câmara. As atividades, 15 funcionários a mais para agilizar as atividades, reduzir mais ainda, além do que já nós reduzimos, o custo com o pagamento de horas extras, né, que caiu aí de 2 milhões em 2015, caiu agora para 700 mil esse ano, e acredito que com os novos integrantes a gente chega aí ao final do ano zerando a hora extra na Câmara Municipal. Tá certo. Dilson, segunda-feira à tarde está sempre à disposição a agenda aqui quando você tiver uma outra oportunidade. Eu que agradeço, eu fico esperando o seu convite, mas sabendo que toda segunda está à disposição. Está convidado. Segunda sim, segunda não, eu vou dar as caras por aqui. Eu quero agradecer, independente, né, das críticas que a gente recebe, que são bem-vindas, muitas delas, desde que sejam feitas com educação. Eu quero agradecer o apoio de todos, os munícipes, meu grupo de apoio, a minha família, aos profissionais da imprensa que sempre respeitaram a Câmara, os vereadores, a esse presidente, e mandar um abraço a todos que nos acompanharam assistindo o programa Assunto Cidade. Obrigado, Edilson, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente vai ouvir uma mensagem institucional da Câmara de Guarujá e amanhã voltamos com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei.